Olá, crianças, sejam todos bem-vindos à nossa aulinha da evangelização. Hoje estaremos iniciando a nossa primeira aula do curso intermediário e para iniciar a aula a gente vai fazer a nossa prece. Então fechamos os nossos olhos, pensemos em nosso amigo Jesus. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui em mais uma aulinha de evangelização. Abençoe, Senhor, a nossa casa espírita, os nossos evangelizadores, abençoe os nossos amiguinhos, abençoe também, Senhor, o nosso lar e a nossa família. Obrigada por tudo e que assim seja. Ok, crianças, então hoje nós estaremos na nossa primeira aulinha, né? Aulinha desse livro aqui, Amar a Deus, né? Do nosso curso do intermediário. E a primeira aulinha, ela traz pra gente como tema o que é Deus, né? Então, aí a gente vai buscando aí tudo aquilo que a gente aprendeu através dos ensinamentos de Jesus. Jesus ensinou pra gente através de seus ensinamentos, de suas palavras, né? Através de suas atitudes, como amar o próximo, auxiliar, amparar, né? E dessa forma, Jesus foi mostrando pra gente o que verdadeiramente é Deus, né? E para que nós consigamos, né, fazer tudo aquilo que Jesus nos ensinou, para que a gente consiga olhar para o próximo e ver ele como nosso irmão, a gente primeiro precisa reconhecer Deus como nosso verdadeiro Pai. E como que a gente vai conseguir reconhecer a Deus como nosso verdadeiro Pai? Então, para dar continuidade à nossa aulinha, agora a gente vai estar vendo uma historinha, tá? Que vai estar fundamentando ainda mais aí tudo isso que a gente vem falando. E o nome da historinha é A Existência de Deus. História Existência de Deus, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei. Livro Pai Nosso, editora FEB. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe, quando nem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se. Quando o Senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe, depois, se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastos, respondeu o chefe surpreendido. Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro de olhos lacrimosos ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Ok, crianças, então aí, de acordo com a história que a gente acabou de ver, nós sabemos que nós podemos encontrar, né, a existência de Deus, encontrar Deus nas suas obras. E o que seriam as suas obras, né?
Então a gente pode olhar na nossa plantinha que a gente tem em casa, nela a gente vai estar, né, enxergando a existência de Deus, para os nossos familiares, né, para o nosso papai, para a nossa mamãe, para os nossos irmãos. Nós também podemos olhar para o céu, ver as nuvens, ver as estrelas, a lua, o sol, ver a natureza. Em tudo isso, né, nós estaremos encontrando a existência de Deus. Ok? Então agora o nosso próximo passo é a nossa atividade, tá? A mesma atividade que consta aqui no nosso livro. Conforme está mostrando aí para você no vídeo, faça um círculo em todos os desenhos que representam criações de Deus e um quadrado nas criações do homem. Então, aqui a gente tem vários desenhos, várias figuras. Então, a gente aqui tem o Sol. Quem criou o Sol? Foi Deus que criou o Sol ou foi o homem? Foi Deus, né? Nós sabemos que foi Deus quem criou o Sol. Nós temos também a estrela. Olha que linda estrela. Quem criou a estrela? Também foi Deus, né? Foi nosso Pai. Também temos a chuva. Quem criou a chuva? Isso mesmo, foi Deus. Temos também a pedra aqui, né? Que também foi Deus quem criou. Temos aqui, né, uma criança, um menino. Quem foi que criou o homem, a pessoa? Foi Deus, né? Temos também as flores, né? Representando aí a natureza. Quem criou as flores, a natureza? Foi Deus. Então, em todos esses aí, as flores, né? O rosto aí do menino, a pedra, a chuva, a estrela, o sol. Em todos esses, nós vamos fazer um círculo, né? Representando aí as criações de Deus. E agora nós vamos fazer um quadrado nas criações do homem. Então, o carro, quem fez o carro? Foi o homem, né? O homem construiu o carro. A casa, também o homem construiu a casa. A bola, o fogão. Então, isso aí demonstra a criação do homem. Então, vamos lá agora? O sol é criação de Deus, a estrela é criação de Deus, a chuva também é criação de Deus. E o carro? O carro é criação do homem. A pedra é criação de Deus, a pessoa, né, é criação de Deus. A casa é criação do homem, a bola é criação do homem. O fogão é criação do homem e as flores é criação de Deus, ok? Tudo certinho? Ok, crianças, então concluindo as nossas atividades, nós aprendemos hoje na nossa aulinha, né, nesse primeiro momento, sobre o que é Deus, né? Como provar a existência de Deus e de que forma nós podemos demonstrar o nosso amor a Deus, né? Então, através da historinha, das atividades que nós fizemos, nós podemos concluir tudo isso. E agora a gente vai para o nosso segundo momento, né? Que é o livro Ensinos de Jesus. Vamos ver então? Muito bem, crianças. Vocês participaram do primeiro momento da aula, que foi o livro Amar a Deus. E nós vamos então agora para o segundo momento, que é justamente baseado aqui no Ensinos de Jesus. Nós vamos então estudar no segundo momento sobre ensinos do nosso Mestre Jesus. Vocês sabiam que Jesus amava muito as crianças? E ele deixava isso claro quando ele conversava com as pessoas. E teve uma situação que era um dia muito especial. O sol brilhando, um sol morno, um sol agradável, um dia iluminado, nuvens. Jesus estava ali sentado numa grama verdinha, verdinha. E aí, muitas crianças estavam se aproximando do nosso amigo Jesus. Só que os discípulos achavam que as crianças iriam atrapalhar o mestre nas suas meditações, nos seus pensamentos. O que acontece? Quando Jesus viu aquilo, Jesus imediatamente falou para os discípulos: peraí,
Deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais, porque o reino dos céus é delas. Então Jesus gostava demais das crianças. E é muito importante que você, criança, aprenda também a gostar de Jesus, a conhecer mais sobre Jesus. Então, em todo esse livro, Ensinos de Jesus, nós vamos conhecer histórias da vida de Jesus, parábolas, histórias que Jesus contou, justamente para nós aprendermos cada vez mais a amar a Jesus. Tá bem? E nesse momento, então, nós vamos agora ouvir uma historinha que fala justamente sobre o nosso Mestre Jesus. História, o melhor presente. Tema, a mais bela oferenda do livro Escuta Meu Filho, de Corina Novellino e Aura Celeste. Certa vez, Jesus saíra na companhia dos discípulos para uma viagem longa. Iriam a várias cidades da Judéia. O nome do mestre era falado de boca em boca. Não havia uma só pessoa naquelas paragens que não conhecesse a fama das coisas admiráveis que Jesus realizava. As crianças conheciam-no através do entusiasmo dos pais e estavam sempre buscando a companhia do mestre amado. Por onde passava, havia sempre meninos para festejá-lo alegremente. Naquela excursão realizada por Jesus, teve ele bonitas surpresas. Numa tarde, quando deixava as portas de Jerusalém e atingira um campo bem cuidado, um grupo de meninos foi ao seu encontro. Um deles falou: Senhor, somos filhos dos humildes camponeses que cuidam destas lavouras. Ouvimos falar no vosso nome e há muitos dias aguardamos a vossa passagem por aqui, pois recebemos a visita de um vizinho que nos deu a boa notícia de vossa presença em Jerusalém. A bondade de nossos pais permitiu assinalar o grande acontecimento. Cada um de nós desejava depor nas vossas mãos um presentinho. Assim falando, o menino de olhos e cabelos negros aproximou-se do mestre e lhe entregou um feixe de trigos maduros. Outro menino ofereceu uma cesta de bonitas tâmaras a Jesus. Um outro menorzinho se adiantou timidamente e colocou aos pés do Messias um vaso de suco de uvas. Uma criança que permanecera à distância também veio ao encontro do Cristo, mas trouxera as mãos vazias. O primeiro menino o abordou. Que vergonha, Davi! Nada trazes para o mestre. Nada tenho para oferecer, respondeu o menino, baixando a cabeça, muito envergonhado. Jesus então aproximou-se do garoto, acariciou-lhe os cabelos encaracolados e lhe levantou carinhosamente o queixo, dizendo: Não fiques triste, porque dos 4, tu foste o que me brindaste com o melhor presente. E ante os olhares cheios de surpresa dos demais, o mestre explicou: O menino que trouxe estas formosas espigas exigiu de seu pai uma parte que não merecia. Desde o preparo da terra até as tarefas do plantio e das limpezas periódicas da lavoura, o pai trabalhou sozinho, sem a colaboração do filho, que no final ainda lhe exige parte do produto desse trabalho rude e cansativo. O mesmo aconteceu ao que me ofereceu estas deliciosas tâmaras. Nunca soube das dificuldades que o pai enfrenta nas longas viagens ao deserto, de onde traz cargas pesadas de frutos para vender, a fim de garantir a subsistência da família numerosa. Finalmente, o outro que me brindou com este vaso de nutritivo e saboroso suco jamais atendeu aos deveres da cooperação com o pai nos pesados trabalhos da vinha. Nenhum dos 3, portanto, tinha o direito de pedir aos pais os presentes que me trouxeram. Entendestes, filhinhos, porque o último me proporcionou o melhor presente? E a voz macia e sonora do mestre penetrava os ouvidos infantis tomados de surpresa. De fato, o menino Davi, acima do desejo de ser agradável ao viajante, havia pensado na sua condição de pobre e tinha consciência de que cometeria uma injustiça para com sua mãezinha viúva se lhe exigisse algo para o qual não contribuíra com o esforço próprio. Este sim, confirmou Jesus, passando as mãos brancas nas faces do menino, num gesto de imensa ternura. Trouxe a bela oferenda de uma consciência que começa a agigantar-se.
buscando a compreensão prática da justiça eterna. Os outros 3 se puseram a caminho, cabisbaixos e apreensivos. Nunca puderam esquecer aquela preciosa lição. Muito bem, crianças. Então, nessa história, a gente viu maneiras de dar um presente a Jesus. Agora, eu queria que você, aí na sua casa, pensasse que presente você tem para oferecer a Jesus. Qual o melhor presente que você tem a oferecer a Jesus? Se você estiver aí junto com seu pai, com a sua mãe, converse com ele, converse com ela sobre que presente você, como criança, que quer seguir os ensinos de Jesus, quer dar a Jesus, pensando na história que a gente acabou de ouvir agora há pouco, tá bom? Muito bem, crianças. E agora, então, nós vamos para o nosso próximo momento, que é o momento das atividades, tá bom? É hora de nós realizarmos as atividades de fixação do nosso conteúdo, da nossa aulinha de hoje. Olha só, está aparecendo na tela para vocês uma criança com um balão. Então vai aparecer aí ao lado do balão também uma listinha de qualidades, tá certo? Qualidades boas e qualidades ruins, coisas boas e coisas negativas. Nós vamos colocar somente as qualidades, as características que são de uma criança que quer seguir Jesus, uma criança que está aprendendo a amar a Jesus, tá bom? Você me ajuda? Então vamos lá, ó. Tá aqui a listinha de palavras e agora você vai pensar aí na sua cabecinha e vai dizendo quais dessas palavras, eu vou ler as palavras para você e você vai pensando quais dessas palavras devem estar nos balões. E depois, no final, nós vamos completar juntos os balões, tá bom? Então, as palavrinhas são rancor, humildade, alegria, amor, confiança, tristeza, raiva, ódio e bondade. Gravaram? Viram aí? Muito bem. Então, a primeira palavrinha aqui é rancor. Rancor deve estar no coração de uma criança que quer seguir a Jesus? Não, né? Então, rancor nós não vamos colocar no balãozinho. A próxima palavra, humildade. Humildade é uma virtude, é uma qualidade que é importante para uma criança que quer seguir a Jesus? Com certeza, né? Então, no primeiro balãozinho aí você vai colocar a virtude da humildade. Outra qualidade aqui, ó, alegria. Uma criança que segue a Jesus é alegre? Claro, né, criançada? Todo momento a criança que segue a Jesus tem que ser alegre. Outra característica aqui, amor. Essa não precisa nem falar, né? Amor, toda criança que segue a Jesus tem que ter amor e distribuir amor para todas as pessoas. Que mais? Confiança. A criança que ama a Jesus, ela confia, ela é uma criança que confia nas pessoas, que as pessoas podem confiar nela? Com certeza, né? Então também, assim como Jesus transmitia a sua confiança, nós também vamos transmitir a nossa. Outra característica aqui, ó, tristeza. E aí, tristeza? A criança que segue a Jesus pode estar triste? É uma característica boa para a gente ter no nosso coração? De jeito nenhum, né? Mesmo que em alguns momentos da vida a gente fique triste, a gente não pode carregar dentro de nós a tristeza. Então a tristeza, vamos jogar para fora. Próximo aqui, ó, raiva. Vixe, imagina quando o amiguinho briga com a gente, fala uma coisa que a gente não gosta, né? A raiva é a primeira coisa que a gente tem que jogar para fora quando essas coisas acontecerem. Então raiva também tá fora, tá bom, crianças? E o ódio, pior ainda, né? Ódio de jeito nenhum. Criança que segue a Jesus tem que tirar do coração rapidamente o ódio. E a última característica é a bondade. A criança que segue a Jesus, ela tem que ter bondade no coração o tempo todo, né? O tempo todo tem que ter bondade. Então, no último balãozinho, nós vamos preencher aqui com a palavra bondade. Tá bom, crianças? Muito bem, crianças. Essa era a nossa aulinha de hoje. Então, antes de a gente encerrar, nós vamos fazer a nossa prece, tá bom? Fechemos os nossos olhos nesse momento, em gratidão a Jesus. Obrigado, Senhor, por mais uma aulinha iluminada, pela oportunidade de nós estudarmos sobre Deus, sobre o Teu amor, Senhor Jesus, sobre a importância de cultivar as qualidades boas em nosso coração. Que o Senhor ilumine a nossa família, a nossa evangelização, ilumine a nossa escola. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, criançada. Então nós estamos deixando vocês agora. Muito obrigado e até a próxima.